vamos estudar um pouquinho. Estamos estudando a Parashá de Noé. Vocês se lembram que página? Página 36, então, pessoal. Ok. Então a gente estava no versículo 1, não era isso? Certo? Não tem, aqui é o que dá para fazer. Não tem mais volume aqui. Então vamos lá. Quem pode ler para mim o versículo 1? Deus deu atenção especial a Noé e a todos os animais e gado que estavam com ele na arca. Deus fez um vento soprar sobre a terra e as águas começaram a baixar. Ok, então assim foi parando o dilúvio. Interessante que aqui está escrito, lembrou Deus. Esse Deus em hebraico está Elohim. Elohim é o nome de Deus que expressa severidade, né, pela Kabbalah. Quando quer representar bondade, então tem Kel, Aleph, Lamed. Piedade, Havai, Elohim é severidade. Aqui o nome da severidade que lembrou Noé e fez baixar águas do dilúvio. Ao contrário, esse é outro nome. Então os comentaristas eles explicam que na verdade quando a pessoa é muito justa e ele faz coisas boas, até mesmo a severidade trabalha em função dele. Até mesmo a severidade divina é bondosa com ele. Certo? Esse é um comentário que tem aqui. E Deus lembrou Noé, Deus lembrou o que? Deus lembrou o mérito que eles tiveram antes do dilúvio, que eles se mantiveram justos com Deus, e durante o dilúvio também, eles seguiram os preceitos divinos dentro da arca. Então Deus viu isso, e mesmo a severidade foi a favor do Noé. E aí começou a baixar as águas. E aí, o que aconteceu? Número 2, versículo 2. As fontes do abismo e as comportas do céu foram seladas. O aguaceiro dos céus assim cessou. As águas recuaram da terra. Então, nesse 2 aqui, é interessante. Olha só o versículo, página 33. Ok, então lá no último versículo, no 11, está escrito assim, era o sextagésimo, não, como é que fala esse? Seiscentésimo. Era o 600º ano da vida de Noé. No segundo mês, no 17º dia do mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus foram abertas. Então todas as fontes se romperam. E quando fechou, no nosso versículo que a gente acabou de ler, não está escrito todas. Né? Como é que está escrito no nosso versículo? Oi? O aguaceiro do céu. As comportas. As fontes do abismo, mas não todas as fontes, como se abriu. Algumas ficaram abertas. E quais que ficaram abertas? Ele traz aqui, por exemplo, tem Tiberíades, em Israel, no norte. É um lugar que você vai lá, tem mais águas de Tiberíades, é famoso, tem os mananciais. São águas muito quentes que saem do solo, então são águas curativas, curam, têm propriedades benéficas para as pessoas. Então as pessoas vão fazer banho de água lá. Então ele traz aqui que esse tipo de água, por exemplo, do Tiberíades, é o que ficou aberto desde a época do dilúvio. Isso aí não fechou. Parou de subir, com tanta intensidade como foi, mas ficou aberto. Ele traz aqui e mais algumas outras também. Deve ter ao redor do mundo alguns lugares onde as águas lá são boas para a saúde, assim. Aonde mais? As minas, né? As minas, fontes, né? Deve ter em outros lugares, eu não conheço. Oi? Águas termais. Isso, exatamente. Oi? São curativas, né? São curativas, são boas, né? Ok, tudo bem. Aí, versículo 3. E as águas recuaram da terra, elas continuaram a recuar, e ao fim de 150 dias, a água tinha visivelmente diminuído. No 7º mês e no 17º dia do mês, e a arca assentou nas montanhas de Ararat. Ok.
Então assim foi, começou a diminuir as águas, demorou 150 dias, mais ou menos 5 meses, e finalmente a arca assentou no Monte Ararat. Daqui a gente vê uma coisa, a água, ela cobriu todas as montanhas como vimos anteriormente, né? Então por isso que assentou numa montanha, não numa planície, não vale, porque ela estava em cima de tudo. Quando começou a baixar, a primeira montanha que a arca encostou, ela pousou. Essa montanha Ararat é uma montanha muito grande. E até hoje em dia fica na Kurdistão, Turquia, Kurdistão ali na Turquia. E até hoje em dia fizeram na Discovery, não sei se vocês viram, falaram que acharam madeiras da Arca de Noé. Veja, a gente não tem nenhuma comprovação disso. Pode ser que sim, vai saber, ok? A gente não sabe. Na verdade é que é difícil uma madeira aguentar, desde lá até hoje, 4.000 anos, é uma madeira molhada. Eu acho difícil isso ser realmente a madeira da arca, mas se essa não é, pra gente tanto faz. Eles disseram que estava congelado, né? Estava congelado? Estava do gelo. Por causa do gelo congelou. Talvez conservou. Ele está na Ok. certo também. As dimensões de acordo com a prova. Petrifica. Ok, pode ser. Se é, se não é, não faz diferença pra gente. A gente acredita porque está escrito aqui, não porque alguém descobriu alguma coisa, certo? E, enfim. Agora, isso aqui na verdade, naquela época era Babilônia. E Babilônia lembra de dilúvio em hebraico, como é que fala? Mabul. Mabul é dilúvio em hebraico. Mabul vem de Bavel, que é Babilônia. Então dizem que o nome de... Por que isso é chamado de... por que a terra, o local, é chamado de Bavel, Babilônia? Porque lá o dilúvio foi mais intenso. Porque a Babilônia ela era assim. Ela é um vale. Certo? Então lá foi o primeiro lugar onde foi afetado e onde a arca pousou também no final. E tudo foi levado para lá, porque lá embaixo a correnteza foi levando no início as coisas para lá. Mas ok, então assentou no monte de Ararat. E aí, versículo 5. E as águas continuaram a diminuir visivelmente até no 10º mês. No 10º mês, no primeiro do mês, os cumes das montanhas ficaram visíveis. Pode falar? Sim. Após 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca. Ele enviou o corvo e ele partiu, e ele foi de um lado para o outro até que a água da superfície da terra secou. Ok. Aqui é muito interessante. Mas vamos ler mais um pouquinho e depois a gente volta para comentar. Então vamos ler mais um pouquinho. 8. Ele então enviou a pomba para ver se a água tinha baixado da superfície da terra. A pomba não pôde encontrar qualquer lugar para descansar seus pés, e ela retornou para a arca. Ainda havia água sobre toda a terra, a superfície da terra. Noé estendeu a sua mão e trouxe para ele na arca. Ele esperou outros 7 dias e de novo enviou a pomba da arca. A pomba retornou para ele à tarde, e havia em seu bico uma folha de oliveira recentemente arrancada. Então Noé soube que a água tinha baixado da terra, e ele esperou ainda outros 7 dias, e enviou a pomba de novo. Dessa vez, ela não mais voltou para ele. Mais um. Noé, no Mais dois, o 3. 11º ano da vida de Noé, no primeiro mês, no primeiro do mês, a terra estava seca, e Noé removeu a coberta da arca. Ele viu que a superfície da terra estava começando a secar. Mais um. No segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava completamente seca. Deus falou a Noé dizendo... Ok, então até aqui. Então aqui vamos comentar algumas coisas. Primeiro, vocês viram quanto tempo demorou o dilúvio? A gente leu naquele versículo, exato, a gente leu naquele versículo, que foi no 17º dia, certo? Do segundo mês começou o dilúvio. E aqui, quando que o Noé, ele pôde sair, já estava totalmente seca, era no 27º dia do segundo
ano. Então demorou 1 ano e 10 dias, correto? Então esse 1 ano e 10 dias é de acordo com o calendário judaico, que é lunar. O calendário lunar ele tem 354 dias, que é o ciclo da lua. O calendário solar ele tem 365, 11 dias a mais. Então do 17 ao 27 deu justamente esses 11 dias a mais, que foi o dilúvio. Então demorou na verdade um ano certo, mas do sol, não da lua. Nesse ano inteiro os astros eles não trabalharam. Eles ficaram parados no mesmo lugar onde eles estavam no céu. Certo? Agora, a gente entra aqui na questão de onde que a gente sabe, da onde que na verdade ele trouxe a folha de oliveira. Imagina, teve um dilúvio, acabou com tudo, não deixou nenhum sobrevivente. As águas, elas ficaram acima de todas as montanhas, não dava para sobrar nenhuma árvorezinha. Então, de onde que trouxe essa folha de oliveira? Essa é uma questão, né? Oi? Estava boiando. Ok, boa. O Leandro ele deu uma ideia. Estava boiando e ele pegou. Só que todo o objetivo do Noé era o quê? Saber se a água já tinha descido e ficou seca a terra para ele poder sair. Então, se ele trouxesse uma folha de oliveira que estivesse boiando, não seria nenhuma prova que já secou a terra e que ele podia sair. E aqui fala que era recém-tirada, né? Exatamente, isso é recém-arrancada de uma árvore. Também. Então, de onde ele tirou essa folha de oliveira? Então, existem midrashim. Um midrash fala que ele tirou isso do paraíso. A pomba foi até o paraíso e tirou de lá essa folha de oliveira e trouxe. Só que aqui também não está explicado. Por quê? Ok que no paraíso não precisava ter dilúvio. Por quê? Porque o dilúvio foi o que corrompeu todas as criaturas da face da terra. Deus falou, eu vou apagar as criaturas. Então no paraíso, nada foi corrompido, lá é sagrado. Não precisa ter dilúvio. Só que o fato, outra vez, primeiro, o fato de não ter dilúvio no paraíso não quer dizer para o Noé que já secou a terra então. Não adianta nada para ele. Não seria uma prova para o Noé que secou a terra. Certo? E depois, mesmo de acordo com a parte literal, é difícil você interpretar que a pomba foi até o paraíso pegar isso. Por quê? Porque a gente estudou lá, em Bereshit, que quando Adão ele fez o pecado, ele comeu do fruto e ele deu para todos os animais também comerem do fruto. Então Deus expulsou eles do paraíso. O que ele colocou ali na porta para ninguém entrar? Um anjo com umas espadas flamejantes, se lembram? Está escrito lá. Então se tem alguém lá com um anjo com espadas flamejantes, não é para deixar não somente o Adão não entrar, mas os animais que também comeram do fruto também para eles não entrarem. Então como é que pode ser que o pombo entrou lá para pegar a folha? Então, essa explicação do Midrash, ok, é um Midrash, a gente tem que interpretar de alguma outra maneira, mas, literalmente, isso aqui não encaixa, não responde para a gente a pergunta. Existe uma outra interpretação do Midrash também, que em Israel não teve o dilúvio. Ele trouxe de Israel a folha. Mas, de novo, não resolve para a gente. Por quê? Porque, outra vez, se Israel não teve dilúvio, isso não é uma prova que aqui já secou a terra primeiro, certo? E dois, mesmo que não teve um dilúvio, pelo fato de a terra de Israel ser as águas das outras terras foram até lá. A gente estudou isso no primário, não? O sistema de tubos, como é que chama aquilo? Tem nome técnico, quem estudou. Os tubos quando conectam, né? Então a água, os dois vasos comunicantes, né? Então a água desce para o mais baixo. Israel também, a água com certeza chegou até lá. Não está escrito aqui que Israel foi salvo, que as pessoas poderiam ir para lá para se salvar. Não. Então não dá para a gente entender da onde que ele tirou essa folha. É interessante que os comentaristas não falam muito sobre isso. Existem interpretações filosóficas, uma que diz que a pomba queria dizer o seguinte para o Noé: a folha da oliveira, ela é amarga. Ela quis dizer, ela veio com a folha de oliveira na boca, dizendo para Noé: eu prefiro que minha comida seja na mão de Deus, amarga pela mão de Deus e não doce pela mão do homem. Eu não quero ficar dependendo de ninguém, quero depender somente de Deus, mesmo que às vezes é um pouco amargo, mas eu quero que venha de Deus. Uma interpretação filosófica que dão aqui, que também é interessante, mas não responde a nossa
onde que ele tirou essa folha? Tem um corpo ainda que eu tenho que perguntar também. Vamos falar do corvo também. Primeiro corpo. Isso. Então, aqui ele traz a questão, ele explica da seguinte maneira. Existe em alguns lugares que a oliveira, a árvore, certo? Ela é uma árvore muito, muito resistente, muito forte e resistente. Então ela ficou coberta um ano de água, certo? Ficou coberta de um ano de água e com certeza perdeu todas as folhas, ok? Mas o que acontece? O Noé, quando ele viu essa folha, ele viu, já dá para sair, já está seca a terra. Por quê? Porque quando uma oliveira que estava no topo da montanha e começou a baixar, demorou 150 dias, depois mais 40, até que a terra ficou seca. Quase 200 dias. Esse foi o tempo da oliveira começar a produzir novas folhas. Ok? Então, quando ele viu uma folha produzida, e Noé ele soube diferenciar que essa folha estava arrancada e não foi pega em cima da água, que a oliveira produziu a folha. Então, ele entendeu que a oliveira já começou a dar folhas. Então, se uma oliveira, mesmo que no topo da montanha, já deu uma folha, e demorou então, desde então já tinha passado 190 dias, com certeza Noé chegou à conclusão que já dá para sair. Passou bastante tempo, então isso foi o que aconteceu na verdade. A gente perdendo todas as dias, achar no pico das montanhas, ok? Então daí que ele trouxe essa folha. Agora, referente ao corvo, que o Flávio perguntou. Por que Noé mandou o corvo e depois mandou a pomba? E por que ele escolheu justamente o corvo? Por que não mandou um gavião, uma águia, aquela que voa mais alta de todas? Por que corvo, exatamente? E por que depois a pomba? Então tem uma explicação do Orahai Makadosh. O Orahai Makadosh é um grande sábio, um grande justo, um tzadik. Ele morava no norte de Israel, se não me engano, na cidade de Tzfat, há 350 anos atrás. E ele escreveu um comentário sobre a Torá. E ele falou realmente que o Noé, ele quis mandar o corvo embora da arca. Expeliu o corvo. Por quê? Porque o corvo, ele era um animal ruim. De onde a gente vê que ele é ruim? De vários motivos. Corvo em hebraico é orev. Orev, quem consegue ler nas letras em hebraico, se escreve, vou te falar que versículo que está. Versículo 7. Versículo 7. Exatamente. Então a terceira palavra é Ha-Orev, o corvo. Você tem o Ain no nome dele, o Resh e o Beit. Se você ler o contrário, dá Bera. B, quanto equivale o Beit? 2. O que é Ra em hebraico? Maldade. Ele era duplamente mau. Mau para as criaturas e mau para Deus. É um animal muito ruim, o corvo. Em hebraico tem uma expressão, Shachor Kiorev. A situação está preta como corvo. O negócio está ruim. A gente usa essa expressão como corvo. Está ruim como corvo. O corvo é um animal ruim. Quando você pega também as letras de Haorev, o corvo, fala Orachaim, você mexendo as letras de posição, você forma a palavra haverá. O que significa haverá? Pecado. Haverá é pecado. Então isso representa pecado, corvo, maldade. O corvo, além de pecador e mau, ele é cruel também. Porque a gente fala, nos Salmos, tem um versículo que fala assim, Noten la beima lachma, v'livnei orev asher ikrau. Nós elogiamos a Deus, que Ele dá para os animais a comida. O animal não precisa trabalhar para comer, certo? Ele come sem serviço, sem ponto assinado, sem carteira. Todos os animais comem. Por quê? Porque Deus dá comida para os animais. Para os filhos do corvo que o clamam. Por que justamente os filhos do corvo que o clamam? Por que Deus dá comida para os filhos do corvo? Está escrito que dá para todos os animais. O que tem aqui de especial nos filhos do corvo que Deus dá comida para eles também?
Então está escrito que o corvo, ele é tão cruel que ele abandona os filhotes depois que eles nascem, depois que eles saem dos ovos. Abandona os filhotes. Mas Deus dá comida para os filhotes do corvo. Então o corvo também ele é cruel. Okay? Ele é muito cruel. Não só isso. Está escrito que quando eles entraram na arca, Deus proibiu eles de terem relações dentro da arca. E teve 3 que não obedeceram. Todos os animais obedeceram, inclusive o Noé. Mas teve 3 lá que não obedeceram. Um era o corvo. Era o corvo. O segundo era o cachorro. O cachorro também não obedeceu. O cachorro. E o terceiro era o Ham, filho do Noé. Como é que fala Ham em português? Cam. Era o Cam. Cam, filho de Noé. Ele também não obedeceu. Foram os 3. Então o corvo, ele é pecador, mau, cruel, ele tem desobediente. Então Noé, de acordo com a... Oi? Ele representa o mal. Mas o corpo hoje, você vê, é feio. Você olha, parece que transmite alguma coisa de ruim mesmo, né? É um bicho feio. Sim. Porque Deus usou o corvo para dar comida para eles. Quem usa o corvo? Deus usou o corvo para levar comida para eles. Para? Elias, ok, vamos ver. Ok, tá bom, vamos falar. Salvou o corvo. Ok? Elias salvou o corvo. Será? Salvo pelo corvo? Será que ela salvou também? Porque em hebraico, Kelev é como coração, né? O nome dele. Exato, Kelev em hebraico é kulolev, é todo o coração. Ele não tem nada de cérebro, é todo emocional. É o que ele representa, né? É motivo sem lógica, ele é motivo até o final. Então, se você pode bater, ele continua fiel. Ele é motivo até o final. Cachorro? Você acaba de brigar com ele, ele tá brincando com você daqui 2 minutos. É verdade, ele é todo coração, o cachorro, em hebraico, kulolev, certo? Mas enfim, o corvo representa maldade, ok? E o corvo ele fez isso na arca, então de acordo com Arahaim Akadosh, o Noé não quis mais ir na arca, mandou ele embora. Certo? Isso é uma explicação. Outra explicação, inclusive está escrito que o corvo reclamou, falou, olha, você está fazendo errado, ele gritou para o Noé. Você não está fazendo certo. Porque Deus mandou primeiro trazer dos impuros, dos puros, quantos animais para a arca? 7, vimos na semana passada. E dos puros quanto? E dos puros, 2, um casal. Certo? Desculpa, ao contrário. Dos impuros, 2, e dos puros, 7. O corvo falou, olha, primeiro você está fazendo discriminação comigo. Porque você só trouxe eu e minha esposa em vez de trazer 7. Olha a vaquinha lá. Trouxe 7 da vaca, 7 do carneiro. Discriminação, ele reclamou. Depois, ele falou o seguinte. Deus mandou trazer 2 para procriar as espécies depois do dilúvio. E se eu vou embora aqui, quem vai procriar a minha espécie? Né? Aí nós respondeu para ele, não tem problema a procriação, porque você já fez marca. Sua esposa já está procriando. Já está procriando. Respondeu para ele. Então você já fez sua missão, já pode ir embora, né? Falou para ele. Então, ok. Esse é o corvo. Então, pela Hassidut, Kabbalah Hassidut, que a Hassidut, na verdade, é a Torá, a Kabbalah, em Atzilut, lá no mundo espiritual. Ela não sabe o que é corvo físico, que ele é preto, que ele tem patas, que ele tem asas, bico. Ele não conhece. Ele sabe que corvo, o que é o corvo lá em cima? É a severidade. Então, quando a Kabbalah lê a Torá, lê esse corvo, lê essa severidade aqui. Depois a gente tem a pomba. Noé mandou a pomba depois. E a pomba, o que ela fez? Ela foi, não tinha onde pousar, então ela voltou. Noé falou, ok, vou esperar mais um pouco. Na segunda vez ela trouxe a folha de oliveira. Então ela entendeu já que já está dando para sair. Na terceira semana que ele mandou, a pomba não voltou mais. Ele entendeu que já está totalmente para sair, que ela achou lugar para pousar, enfim. Mas o que a pomba representa? A pomba, até hoje em dia, representa paz, representa bondade. Então tem a pomba da paz, eles nas Olimpíadas lançam
pombas brancas, certo? Isso aí representa paz, representa bondade. Representa bondade. Então, inclusive também está escrito no Shira Shirim, Cântico dos Cânticos, tem um versículo que Deus, o Cântico dos Cânticos é um poema escrito pelo rei Salomão, poema de amor entre Deus e o povo judeu. E lá Deus ele vira para o povo judeu e fala assim: Pitchili, Arroisi, Rayasi, Yoinosi, Tamasi. Abra para mim, meu querido, abra para mim, Pitchili, Rayasi, minha esposa, Pitchili, minha pombinha e minha plena, minha completa. Primeiro, Arroisi, Rayasi. Primeiro, abra para mim minha irmã, minha querida esposa, minha amada, minha pombinha e minha plena. Então, um dos adjetivos que ele chama o povo judeu é de pombinha. E até hoje em dia, né, as pessoas costumam usar esse minha pombinha, né, para a esposa, para amar, para a namorada, minha pombinha. Mas o que tem de especial na pomba? Por que Deus chama o povo judeu de pomba? Então, tem alguns comentaristas. Um comentarista fala que a pomba é discreta. O povo judeu é discreto também. Mas tem um outro comentarista que fala assim: a pomba, diferente de outros animais, depois que ela acha o parceiro dela, ela não troca por nenhum outro. Ela tem fidelidade. E assim também o povo judeu. Em 3.700 anos de história, desde Abraão, fomos tentados por outros povos a abraçar outras crenças e outras entidades, outras coisas assim. Mas por mais que fomos perseguidos e torturados, também não abrimos mão, fomos fiéis o tempo inteiro. Então isso é fidelidade. Pomba. Então pomba representa discrição. Pomba representa fidelidade, representa bondade. Então o que aconteceu aqui depois do dilúvio? Noé, ele viu 3 mundos. Noé viu o mundo antes do dilúvio, Noé viu o mundo dentro do dilúvio, na época do dilúvio, e viu o mundo pós-dilúvio. Noé, quando ele viu o mundo pós-dilúvio, antes do dilúvio, que era um mundo, nós estudamos aqui semana passada, que Deus cuidava desse mundo com extrema benevolência. As pessoas faziam pecados e não eram castigadas. As pessoas, elas faziam tudo de errado, tinham uma longevidade, 900 anos viviam. Era bondade ao extremo. Então, o que aconteceu com as pessoas? As pessoas, quando receberam extrema bondade, pervertiram. Eram pecadores, ladrões, assassinos, maus. É isso que saiu deles. Pessoas sem limites, sem bordas, sem barreiras. E aí Deus teve que trazer o dilúvio. Não tinha jeito mais. Eram ladrões, principalmente, a gente viu. Um ladrão, quando você cria um filho, certo? E você cria ele de uma maneira extremamente benevolente, você dá tudo para o teu filho. Nunca diz não. Você está criando um monstrinho dentro de casa. Por quê? Porque ele vai se acostumar, ele merece tudo. Um dia que você dizer não, ele vai ficar muito bravo. Por que não? Você tem que colocar barreiras. A gente falou na Kabbalah que o Abrão, ele